Bem-vindos ao módulo de formação 5, intitulado Operacionalização da formação do plano à ação. Hoje damos início ao submódulo 5.1, cujo tema são as competências e os objetivos operacionais. O que vamos aprender e o que espero conseguir transmitir-vos é a forma, a metodologia de operacionalização dos objetivos que a formação prevê para o formando, na perspectiva do formando, numa lógica de perfil de saída. Sendo assim, os conteúdos deste módulo são quais as vantagens de criarmos, no fundo, de trabalharmos os objetivos pedagógicos, que características têm esses objetivos para serem operacionais, os vários níveis de definição dos objetivos e depois que categorias têm estes objetivos e que domínios visam estes mesmos objetivos. Bom, quando estamos no plano da formação, isto é, quando vamos planificar, o formador deve questionar-se e deve responder a 3 grandes questões. Quando é que a formação vai decorrer? O que é que a formação vai trabalhar e para quem? Neste caso, estamos a falar do tempo de preparação para a formação e da própria ação em si, quanto tempo vai demorar, qual é o tema, qual é a matéria, qual é o programa da formação e, finalmente, para quem? Quantos formandos e o seu perfil de entrada. Quando o formador levanta uma segunda questão, como é que esta formação vai se desenvolver? Temos 2 grandes áreas, a área dos métodos e das técnicas, que foi abordada no módulo 4, e os objetivos. Estamos neste módulo de formação 5 a incidir sobre objetivos. E depois temos ainda outra questão, onde é que vai decorrer? O espaço, a dimensão, o local, como é que vão ser distribuídos em termos de equipamentos e de salas, portanto são outras questões. Portanto vamos nos focar em como é que vamos planificar essa formação de forma a operacionalizá-la. O que é um objetivo pedagógico? Primeiro que tudo, é, no fundo, um instrumento do próprio projeto formativo. É através da operacionalização dos objetivos que nós depois vamos perceber o sucesso da formação do ponto de vista do aproveitamento, isto é, do desempenho do formando. E é isso que interessa, no fundo, à formação, é formar pessoas e conseguir desenvolver as competências destas mesmas pessoas. O objetivo pedagógico também é um ponto de partida. Também pode ser encarado, como há pouquinho vos dizia, como aquilo que se espera que os formandos alcancem em termos de resultados. É também uma intenção pedagógica que o formador, no fundo, deve acreditar como sendo uma missão, não é? Que quer que os formandos todos consigam atingir plenamente. E, no fundo, é a tal transformação. Como eu tenho-vos falado muito, formação é transformação. É a modificação que se deseja que ocorra no próprio formando. O que é que não é um objetivo pedagógico? Portanto, os objetivos que a própria empresa traçou quando solicitou essa formação. Não é propriamente, não estamos no mesmo plano, não é? Uma coisa é a finalidade, bom, a empresa pretende aumentar o seu volume de vendas, isso é no plano da organização. Não estamos aqui no plano do formando, ok? Portanto, são áreas diferentes. Outra questão, a descrição dos conteúdos da ação. Os conteúdos são o programa. Não é o mesmo que o objetivo pedagógico. Por exemplo, nós temos falado sempre no início de cada módulo quais são os objetivos. Os objetivos são da própria formação. Para além disso, também não são os métodos e as técnicas a utilizar, porque aqui estamos no campo da metodologia. Portanto, quando eu descrevo os métodos, não estou a descrever objetivos pedagógicos. Até aqui, tudo ok. Quando estamos a incidir sobre objetivos pedagógicos, que áreas do saber nós podemos trabalhar? No fundo, a área do saber, quando estamos a falar do conhecimento puro e duro, do saber fazer, conhecimento técnico, e do saber ser, as questões das skills, das questões comportamentais, trabalho em equipa, a resolução de problemas, o team building, a gestão de conflitos, portanto, saber ser e saber estar.
certo? E que nós achamos que são, em qualquer uma destas três áreas, é o comportamento esperado em termos de resultado final, é o tal perfil de saída que se quer que o formando atinja num determinado processo de aprendizagem. Para que é que servem os objetivos? Quais são as suas funções? Primeiro que tudo, para clarificar os procedimentos da formação, para comunicar aos vários intervenientes, desde os decisores, aos administradores, aos interessados na formação, aos que frequentam a formação ou que até têm intenções em inscrever-se na mesma. Para além disso, dão ao próprio formador um rumo. Portanto, eu passo a perceber, bom, eu tenho que trabalhar esses objetivos pedagógicos para que a minha própria atividade seja eficaz. Para além disso, não menos importante, a própria orientação do formando, fica a perceber para que lado tem que ir, não é? Enquanto formanda, já sei que estou motivada porque vou aprender a fazer isto. Permite, do ponto de vista avaliativo, aumentar significativamente o rigor nas avaliações e, para além disso, também a própria rentabilização das ações de formação. Portanto, eu não estou a delinear uma ação de formação para, como eu costumo dizer, passa a expressão, encher chouriços. Portanto, estou a delinear uma formação com objetivos operacionais do ponto de vista daquilo que se quer que o formando atinja. Existem três áreas, ou três domínios dos objetivos pedagógicos. A primeira de todas é o domínio cognitivo e que tem a ver precisamente com o saber. Portanto, é o domínio do conhecimento, da área cognitiva, do pensamento, das aptidões intelectuais. Um exemplo. Vamos ter sempre exemplos ao longo destes slides. O formando deverá ser capaz de conhecer os sinais de trânsito. Conhecer. Estamos a trabalhar aqui um verbo do ponto de vista do plano mental, não é? O formando deverá ser capaz de refletir. Portanto, também estamos aqui, quando falamos nos objetivos, estamos sempre a operacionalizar. Portanto, vamos ter que usar sempre um verbo, ok? Segundo domínio, o domínio afetivo, que, como o nome indica e bem, estamos no plano do sentir, dos sentimentos, das emoções. Quando falamos nisto, também estamos a falar na adesão a normas, certo? Na rejeição, não é? Pronto. Exemplo, muito fácil, o formando deverá ser capaz de, o verbo, obedecer às regras de trânsito, neste caso. O formando deverá ser capaz de interessar-se por participar em atividades de grupo. Portanto, estamos aqui no plano do domínio afetivo. Finalmente, o terceiro domínio, o domínio psicomotor, envolve tudo o que tem a ver com a própria ação, motricidade, capacidades motoras, aptidões motoras. Exemplo, o formando deverá ser capaz de substituir o pneu de um carro. O formando deverá ser capaz de andar de bicicleta. Portanto, estamos numa área muito operacional do ponto de vista da ação, da atividade. Existem níveis de definição. Vimos até aqui os três domínios, cognitivo, emotivo, de nível dos sentimentos, afetivo, não é? Cognitivo, afetivo e o terceiro nível, psicomotor. E agora, terceiro domínio, perdão, psicomotor. E agora vamos falar dos níveis. O mais alto, que se fizermos uma pirâmide, temos as finalidades no topo, logo de seguida, num segundo escalão, as metas, abaixo os objetivos gerais e finalmente os objetivos específicos, tal como indica aqui este esquema, está bem? Vamos começar por definir as finalidades. As finalidades são os grandes propósitos da formação. São, no fundo, as intenções muito gerais. Deverão ser formados monitores especializados para trabalhar no sistema de aprendizagem. Portanto, no fundo, é a finalidade que, como é que posso explicar, contextualiza o projeto de formação. Noutro nível, logo imediatamente a seguir às finalidades, temos as metas. Aqui já temos alguns resultados desejados, que são procurados pela formação. São muitas das vezes concretizados em termos de conjuntos de tarefas. Também às vezes confundem-se com os objetivos gerais.
Os futuros monitores deverão ser capazes de liderar grupos de jovens entre os 16 e os 25 anos. Portanto, já não estamos no plano da finalidade, já estamos a ser um pouquinho mais específicos. Objetivos gerais têm a ver com os resultados que se esperam no final da formação. Já temos aqui algum grau de aprendizagem, portanto, já estamos aqui a formular de forma um pouco mais operacional. No final da formação, o futuro monitor, isto vai no seguimento dos anteriores exemplos, deverá ser capaz de conduzir um jovem a autoavaliar o seu comportamento tido como incorreto. Portanto, aqui já estamos a tornar a tal finalidade que era muito generalista em algo ainda mais concreto. Num quarto nível, e aqui sim temos objetivos específicos igual a objetivos pedagógicos e operacionais, estamos aqui a falar em termos de comportamento esperado, certo? Estamos a decompor os objetivos que anteriormente definimos como gerais em objetivos mais operacionais e integrando os 3 critérios: comportamento esperado, condições de realização e critérios de êxito. Então, para ser específico, o objetivo tem que ter pelo menos 2 destas condições. Dada uma lista de comportamentos, o futuro monitor deverá indicar aqueles que correspondem a comportamentos característicos dos jovens sem recorrer a consultas e sem nenhum erro. Então, temos aqui já o comportamento esperado, indicar comportamentos característicos dos jovens, certo? Critério de êxito, sem nenhum erro, e condições de realização, dada uma lista de comportamentos e sem recorrer a consultas. Segundo exemplo, o formando deverá ser capaz de roscar um furo de 6 mm de diâmetro existente numa peça dada, utilizando o turno da bancada e em menos de 20 minutos. Critério de êxito, em menos de 20 minutos, ok? Aliás, temos 2 critérios de êxito, em menos de 20 minutos e o furo tem que ser de 6 mm de diâmetro, ok? Condição de realização, usando o turno de uma bancada, ok? Comportamento esperado, roscar um furo de 6 mm. Então, chegamos à conclusão, já vimos que no topo da pirâmide temos finalidades, logo a seguir metas, depois objetivos gerais e finalmente objetivos específicos. Os objetivos específicos é o mesmo do que definir objetivos operacionais. Então, recapitulando, para formularmos objetivos operacionais temos que ter os 3 Cs: o comportamento, as condições e os critérios. O comportamento esperado, que é que se espera que o formando concretize, as condições de realização, como é que vai concretizar, e os critérios de êxito, são aqueles que impõem aqui rigor, geralmente temporal, de medida, portanto tem aqui um critério bastante minucioso, digamos assim. Ou seja, quando nós dizemos que o objetivo é operacional, é quando ele mostra de forma clara qual o comportamento que é diretamente observável ou mensurável e que o formando deverá ser capaz de fazer no final da formação. Em que condições e por que critérios vai ser avaliado, certo? Componente de comportamento. Portanto, o comportamento esperado é aquilo que diz o que o formando vai realizar, certo? Portanto, como é que ele atingiu? É aquilo que eu observo. Geralmente tem que ter 3 elementos: quem, qual é o verbo e o resultado deste verbo. Portanto, quem é o sujeito que vai praticar a ação é sempre o formando e nunca o formador. Qual é a ação? Aí usamos um verbo operatório. E o que é que se espera do resultado da ação? Qual é o produto? Exemplo: o formando, lá está quem, deverá ser capaz de, fazemos sempre assim, descrever as operações necessárias à preparação de uma argamassa para ligar tijolos. O formando deverá ser capaz de fazer uma instalação elétrica. O formando deverá ser capaz de calcular o perímetro de uma circunferência. Estamos aqui na componente de comportamento esperado. O que é que nós esperamos que o formando seja capaz? Aspectos a ter em conta: o objetivo operacional tem sempre como sujeito o formando, já vimos isso, estamos a repetir. O objetivo operacional deve expressar claramente
quais as competências a adquirir e deve ser diretamente observável e mensurável. Temos aqui 2 exemplos, um que está errado e outro que não está, e outro que está correto. O que está correto, o formando deverá ser capaz de apreciar, citando os aspectos positivos de um dado método de formação profissional. Portanto, nós estamos aqui a dizer que ele vai ter que citar, vai ter que nomear os aspectos positivos de um método, enquanto que no anterior, o formando deverá ser capaz de apreciar os aspectos positivos de um dado método, não quantifica. Eu não sei, em termos de comportamento mensurável ou observável, como é que ele vai apreciar, enquanto que no exemplo abaixo eu já tenho claramente o comportamento de ponto de vista operacional. E, mais do que isso, mensurável. Eu consigo ver quando a pessoa está a citar. Eu consigo até contar o que é que ela cita, por exemplo. Em síntese, na componente comportamento esperado, o que é que nós devemos ter sempre? Quem é que produz o comportamento? Qual é o comportamento observável? Certo? Usando sempre um verbo operatório. E qual é o resultado dessa atividade? O formante construirá o verbo operatório, o sujeito é o formando. O quê? Qual é o produto? 3 triângulos de tipos diferentes. E aqui eu já estou a conseguir ver diretamente o que é que ele vai fazer. Portanto, é mensurável ou é diretamente observável. Passamos à segunda componente. Componente condições. Já vimos que para serem pedagógicos e operacionais tem que ter os 3 Cs. Comportamento esperado e agora vamos falar de condições de realização. Expressa, neste caso, essa segunda componente, expressa como é que vão se verificar para que o formando se concretize determinada tarefa, o que é que tem que acontecer, quais são as condições que têm que estar presentes. Algumas destas, por exemplo, a amplitude do problema a resolver. Por exemplo, quando eu digo assim, escolhendo o método adequado, interpretando o esquema dado, utilizando a bancada, por exemplo. Equipamento, temos aqui o exemplo. Quais são os meios que vai se efetuar o trabalho? Uma máquina eletrónica, uma ferradura, uma régua. O local, numa oficina, ao ar livre, são as condições de realização. Os meios ou materiais, utilizando o manual ou utilizando a tabela, ou baseando-se na legislação dada, por exemplo. E, finalmente, as exigências. Pode ser, à volta desse contexto, com altas temperaturas de joelho inclinado, enfim, portanto, tudo o que tem a ver com condições. Então, a amplitude, eu posso, por exemplo, dar aqui, temos aqui vários exemplos para cada um dos critérios que há pouquinho vos dizia. Amplitude, o formando preparará uma refeição para um grande número de pessoas. Equipamento, o formando datilografará um texto em máquina elétrica. O formando rebocará uma parede instalado no andaime. Como é que se vai realizar aquele comportamento? Meios ou materiais. O formando calculará o volume de um cone sem consultar as fórmulas. O formando soldará uma peça num poste em situação de equilíbrio instável. Finalmente, chegamos à componente critérios. Portanto, no fundo, os critérios têm a ver com critérios de êxito, certo? Podem ser de qualidade ou de quantidade. Qualidade tem a ver com aquilo que é observável, mas não é mensurável, certo? Tem muito a ver com tudo ou nada, comportamento qualitativo, em termos qualitativos. Já o critério de quantidade, já aqui introduzimos padrões mais mensuráveis e mais objetivos, se quiserem, não é? Mais rigorosos, tais como o tempo, a precisão, as percentagens, o número de respostas certas e, portanto, aqui faz-se uma avaliação mais, obviamente, mais objetiva porque é mais numérica. Temos os critérios de qualidade, como por exemplo o formando, agora temos 4 exemplos, não é? Para dentro da componente de critérios de êxito. O formando deverá substituir as partes deterioradas de um papel de parede sem destruir as partes boas e a sugestão dos respectivos desenhos, por exemplo. Critério de tempo, deverá realizar, sem recurso à máquina de calcular, 10 operações de multiplicar com números de 4 algarismos no tempo máximo de 10 minutos. Temos aqui critério de êxito, máximo 10 minutos. Critério de precisão, o formando deverá medir com um parquímetro pequenas chapas de metal retangulares, respeitando uma tolerância de mais ou menos 1/10 de milímetro. Critérios de percentagem, dado uma lista de termos comerciais ingleses,
o formando deverá indicar de cor a tradução de pelo menos 80% deles. Portanto, temos aqui critérios objetivos, a partir do segundo exemplo de quantidade, o primeiro é um critério de qualidade. Esta componente de critério de êxito é muito importante, quer para o formando, quer para o formador, porque permite-nos realmente fazer uma avaliação mais quantificada, mais objetiva. Não é? Orienta-nos muito em relação ao objetivo ser pedagógico. Em síntese, um objetivo para ser operacional tem que ter estas três componentes: comportamento esperado, condição de realização e critério de êxito. A partir daqui, vou-vos pedir para, na plataforma, exercitarem, resolverem os exercícios que lá estão, para começarem a construir os vossos objetivos de formação. Primeiro vão treinar e depois vão ficar aptos a construir os vossos próprios objetivos de formação. Obrigada a todos e um bom trabalho!